Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, irmãs e irmãos. Estamos aqui mais uma vez para o estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui praticamente no início da obra de Allan Kardec. Aliás, eu até gostaria de ler alguns trechos desse educador fantástico, codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Ele tinha o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Nasceu com esse nome, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804 e desencarnou em 1869. Antes de dedicar a codificação do Espiritismo, ele exerceu durante 30 anos a missão de educador. Foi discípulo de Pestalozzi, tendo publicado diversas obras didáticas. A partir de 1855, começou a estudar os fenômenos das manifestações dos espíritos que se revelavam pelas mesas girantes, grande atração pública da época na França. Em 1858, fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a Revista Espírita, lançando na prática o Espiritismo, não apenas em Paris, mas em toda a França, alcançando a Europa inteira e todo o mundo, inclusive a América Latina. Alguns anos depois de sua morte, foi editado o livro Obras Póstumas, publicado por seus fiéis continuadores, contendo, entre outros escritos inéditos, a sua própria iniciação e base para a história do Espiritismo no mundo. Esse grande educador, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, né? E então ele deixou para nós aí obras importantes, né? Como o Livro dos Espíritos, em 1857, depois Revista Espírita, em 1858, O que é o Espiritismo, em 1859, o Livro dos Médios, em 1861, o Espiritismo em sua expressão mais simples, 1862, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865, a Gênese, 1868. Bom, tá aí um pouco da história de Allan Kardec, né? E nós vamos, então, iniciar os nossos estudos aqui de O Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Mas antes, os nossos irmãos, anteriormente, nós fizemos o estudo aqui desde a primeira questão. Vamos passar agora para a questão 23. Então, na terceira questão, Deus e o infinito, nós vimos que Deus, na resposta do Espírito, quando Kardec perguntou o que é Deus, o Espírito respondeu que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus é a inteligência suprema e a causa de tudo, de todas as coisas, né? Depois, na questão 4 a 9, nas provas da existência de Deus, nós vimos que não precisa esforçar muito para saber que a gente tem um ser extremamente superior a nós, porque se a gente parar para dar uma observada partindo de nós, né, dessa constituição física nossa, nós vamos perceber que o ser humano não consegue fazer um ser como nós. E aí, se a gente for observar as obras aí do universo, as constelações, a própria natureza da Terra, que o homem não tem condições de fazer igual, a gente sabe que existe um espírito, um ser extremamente, infinitamente superior a nós. Então não é muito difícil, né, para a gente conseguir entender Deus, porque existem inúmeras provas da existência dele, do Pai Celestial, né? Pois vem os atributos da divindade, né? O Deus como único
imaterial, imutável, eterno, soberanamente justo e bom, né? Depois vem o panteísmo, né? Depois veio o panteísmo, né? Que é aquela teoria que Deus é tudo, né? E nós estamos incluídos no universo todo que é Deus. Então, não existe a individualidade, né? Quando a gente morre, quando a gente desencarna, vai para Deus de novo, né? Então, essa é a ideia do panteísmo, e a gente sabe que essa ideia, se a gente for pensar bem, não existe, porque cada um é um indivíduo, tem uma individualidade. E aí nós entramos no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, conhecimento do princípio das coisas, e agora nós estamos em espírito e matéria, né? E matéria é tudo que a gente vê aí nos nossos olhos e mais além, né? O Espírito fala aqui anteriormente que a matéria, ela tem diversas expressões. E a questão, nós estamos na questão 23, a questão 23, Kardec faz a seguinte pergunta para o Espírito: o que é o Espírito? O que é o Espírito? E aqui ele não está, nós não estamos entendendo sobre a questão da individualidade. Nós, por exemplo, que somos indivíduos. Kardec quer saber simplesmente o que é espírito. E aí, o espírito, né, na espiritualidade, lá responde: espírito é o princípio inteligente do universo. Espírito é o princípio inteligente do universo. O que é isso? Princípio inteligente? O que é isso? Bom, mas depois a gente responde. Vamos para outra questão, a subpergunta 23A. Qual a natureza íntima do espírito? Qual que é a qualidade essencial, a característica, né? As características, a natureza íntima do espírito. Qual que é essa natureza íntima dele? O espírito responde: não é fácil explicar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, visto que o espírito não é algo palpável. Mas para nós, lá para os espíritos, é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa alguma, o nada não existe. Então ele está demonstrando para nós aqui que na nossa capacidade ainda não temos condições de entender explicar, né? Na linguagem deles, nós não entenderíamos o que é o espírito, né? Para nós pode não ser nada, mas para eles é alguma coisa. Ele fala aqui que o nada não existe, né? Na obra de Deus, tudo tem um sentido, um significado, não existe, vamos falar assim, o vácuo, né? Tudo está coberto, né, pelo fluido cósmico universal, que é a respiração de Deus, através da respiração do Pai Celestial, né? Ele emana as energias que vão compondo o universo, né? Os planetas, os sóis, as constelações, né? É tudo feito, digamos assim, tudo tem a origem no fluido cósmico universal. Então, vamos entender um pouco, já que a gente não somos capazes, não temos essa capacidade, né, de entender profundamente o espírito, apesar de entender que o espírito é a essência nossa, né, através do corpo físico aqui, né, o espírito está, né, o espírito do Wagner, né, ele está comunicando com vocês, mas quem está se expressando, né, quem está formulando as questões, a essência minha está no espírito. Então, o que é o princípio inteligente que ele fala aqui? Porque ele fala que o espírito é o princípio inteligente do universo. Então,
nós espíritas já sabemos que o princípio inteligente, né, é como se fosse a matéria-prima, né, do espírito, como se fosse a base do espírito, né, é a essência, a centelha divina. E quem proporciona isso, né, quem nos dá essa centelha divina é o nosso Pai Celestial, é Deus. Essa chama sagrada, né, indestrutível, imortal, né, sem fim, a partir do momento que o princípio inteligente é criado, ele não tem mais fim, ele se torna indestrutível, essa partícula divina, digamos assim, né? E se a gente fosse definir um pouco, né, entender um pouco sobre o princípio inteligente, né, com as suas características, nós poderíamos dizer, por exemplo, que ele tem a necessidade de interação com a matéria, né? Ele se associa à matéria para evoluir, para desenvolver, né? Ele tem, o princípio inteligente, ele tem a capacidade de raciocínio, de aprendizado, de evolução, né? De consciência de si mesmo, de inteligência, né? Mas essa inteligência, ela não se cria no início, né? Quando, digamos assim, nasce, vamos dizer assim, nasce o princípio inteligente, porque o princípio, tudo na obra de Deus é evolução. Então, para que nós alcançássemos essa condição hominal, de homem, de ser humano, né, nós gastamos aí, digamos assim, né, precisou de milhões e milhões de anos para alcançarmos essa condição. Então, a gente vem lá, primeiro do reino mineral, passando pelo... Né, nós estagiamos, né, não é que nós fomos pedra ou alguma coisa, água, não. Nós estagiamos como princípio inteligente nessas... Aliás, no início, nós éramos mônadas, né? Nós fazíamos parte de grupos, né? Como se fosse... Imagina assim, uma piscina, né, cheia d'água, você vai lá, tira um copo d'água, né? Você age durante algum tempo, depois, quando você, digamos, morre, você volta para um todo. Então, fazíamos parte de um grupo, de uma mônada, éramos mônadas fazendo parte de um grupo. Depois, a partir do momento, gradativamente, né, nesses reinos aí, nós fomos conquistando a condição de... O princípio inteligente foi se desenvolvendo, né? Fomos nos tornando individuais, seres individualizados. E aí entra, assim, o princípio inteligente até alcançarmos essa condição. Mas antes, passamos aí por diversos reinos, mineral, vegetal, animal, hominal, e continuamos no nosso processo evolutivo, porque tudo na vida é evolução. E aí a gente está falando de matéria. A matéria evolui? Será que a matéria evolui? O que vocês acham? Uma provinha para vocês aí. A matéria, ela evolui a partir da interação que existe do princípio inteligente com a matéria. Pensa o nosso planeta há milhões de anos atrás, ou há 4,5 bilhões. Não houve evolução? Nós estamos agora, né, saímos lá da fase primitiva, estamos aí na fase de provas e expiações, o planeta está nessa condição de provas e expiações, e no limiar aí, entrando para o processo de regeneração, né? Então, daqui a alguns anos, o planeta, nós estamos nos preparando, né? Nós estamos numa fase aí de preparação para entrar no planeta de regeneração. Então, essa evolução do planeta acontece também. Nós sabemos que quando nós entrarmos nessa condição de planeta de regeneração, o planeta, evidentemente, que será um planeta melhor, diferente, com melhores condições, até o clima, a atmosfera, o ambiente vai mudar. Então as coisas vão evoluindo. Na obra do Pai, tudo é evolução.
Outra coisa, quando a gente desencarna, a gente vai ter lá com os nossos amigos lá na espiritualidade. Eu estou conversando com a minha mãe que está desencarnada. Eu estou conversando, eu estou vendo o quê? O espírito? Não, eu estou vendo o perispírito. Estou dizendo isso para mostrar para você que a essência divina, ela é tão perfeita e maravilhosa, e o Pai, né, essa centelha divina, ela é tão sublime que não podemos enxergá-la. Existe, digamos assim, uma cobertura, um envoltório que envolve o espírito, e a gente então percebe o perispírito, não o espírito. Então isso é mais ou menos isso que eu gostaria de conversar com vocês. Que a paz do Mestre querido esteja conosco. Obrigado.